Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para trazer mais um estudo do seminário As Revelações do Apocalipse. E hoje a nossa lição é a lição de número 7, a prisão de Satanás no abismo. Eu quero começar lendo com vocês um texto que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 20, versos 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então aqui o texto do Apocalipse está falando que Satanás ficará preso por um período de 1000 anos. Este período de 1000 anos ele tem um começo e, obviamente, ele tem um fim. O período de 1000 anos começa com a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, haverá a primeira ressurreição, e a primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. Depois da volta de Jesus, o que acontece? Jesus leva os salvos para o céu, Satanás fica aqui na terra sozinho, apenas ele e os seus anjos, porque os salvos estão no céu e os ímpios estarão mortos. Então ele não terá quem tentar. Esta é a prisão, uma prisão circunstancial. Passado o período de 1000 anos, a cidade santa desce aqui para a terra. Ela vai descer no Monte das Oliveiras, né? E ela descendo aqui para a terra, os ímpios serão ressuscitados. Então, como os ímpios serão ressuscitados, Satanás volta a ter a quem tentar. Então, por um pouco de tempo, ele será solto desta prisão, né? Aqui o texto bíblico nos diz assim, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Apocalipse 20, verso 5. Aqui, evidentemente, está falando da segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, né? E a palavra do Senhor nos diz que Satanás, ele vai reunir os ímpios, ele fará o seu último grande engano, ele vai reunir os ímpios e vão marchar em direção à Cidade Santa para tentar invadi-la e tomá-la à força. Evidentemente que nem ele, nem os ímpios terão êxito nessa sua tentativa, né? É interessante que durante o período do milênio, os santos ou salvos que estarão no céu, eles vão ajudar no julgamento. Mas de que maneira os santos vão atuar lá no céu ajudando no julgamento? Na verdade, quando os santos estiverem lá no céu, eles terão dúvidas, porque o fulano, o beltrano, o ciclano não está lá. E lá no céu existem registros nos livros do céu. E lá será explicado porque fulano, beltrano e ciclano não chegaram até lá. Então, os santos participarão como uma confirmação do julgamento que nós estamos vivendo agora, este período agora, né? Que a gente chama de juízo de investigação. Esta fase do juízo, que é a primeira fase, ela começou em 1844 e ela vai até próximo ali à volta de Jesus. Lá no céu ocorre a segunda fase do juízo, que será o juízo de comprovação. Ela dura o período dos 1000 anos lá, né? E por fim, terá a terceira fase desse juízo, que será aqui na Terra, com a descida da Cidade Santa
e a gente chama de juízo de execução, tá ok? Outra coisa interessante que a Bíblia fala também, a Bíblia chama o povo de Deus de santo. Mas este santo não significa alguém que não tenha pecado. Significa alguém separado. Alguém separado, tá? Nessa terceira fase do juízo, os ímpios, que vão ressuscitar quando a cidade santa descer do céu, mas o diabo e os seus anjos, eles sofrerão as consequências da morte eterna. Tá ok? Que mais que a gente pode dizer aqui? Uma coisa muito importante se comentar é que algumas pessoas entendem que este fogo eterno, que vai destruir os ímpios, Satanás e os seus anjos, ele é um fogo que queimará eternamente. Isso não condiz nem com o caráter de Deus e nem com o que as Escrituras afirmam, porque imagine você uma pessoa queimando eternamente. Como que os salvos que estão lá na Cidade Santa iriam poder viver em paz, vendo muitas vezes seus entes queridos ardendo e queimando em chamas pelos séculos dos séculos? Este fogo eterno, que a Bíblia chama assim, ele é eterno porque ele tem consequências eternas. Lá no livro de Pedro fala que Sodoma e Gomorra queimariam eternamente. E Sodoma e Gomorra não estão queimando até os dias de hoje. Sodoma e Gomorra queimaram enquanto havia matéria, enquanto havia material para o fogo consumir, né? Então o fogo eterno para o diabo, seus anjos e os ímpios também é desta mesma maneira, né? Então, queridos, este período de 1000 anos, a gente entende que ele é um período literal, que ele vai acontecer após a vinda de Cristo e terminará com a descida da Cidade Santa aqui para a terra, para o Monte das Oliveiras. E durante esse período de 1000 anos, como os ímpios estarão mortos por ocasião da volta de Cristo e os salvos estarão lá no céu, Satanás ficará preso circunstancialmente. Eu mando para vocês um grande abraço, fiquem com Deus, e a semana que vem nós voltaremos com mais uma aula do seminário As Revelações do Apocalipse.